pessoas, eu sou a Kênia e tô aqui com... Bertaldo, tudo bem, gente? Vamos começar mais um AnimaCast, o nosso podcast mais católico deste Brasil. E nosso papo hoje vai ser com Fábio Borges. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, prazer estar aqui Que com bom, vocês. seja bem-vindo. Obrigado. Fábio era dentista, foi durante muito tempo dentista Desistiu, e hoje desistiu. Hoje ele é um palestrante, inspiracional. Justamente. O nome é bonito, palestrante Vou adotar inspiracional. esse nome Tá também. vendo? Pode usar, Inspiracional, eu libero. é, libera? Não, tá tranquilo, Tá pode usar. tranquilo? Entendeu? Sou que um aprendeu comigo. palestrante inspiracional. Como você foi Você foi 17 anos, né? Fui 17 anos Atendendo em dentista, consultório. fiz pós-graduação em ortodontia, colocava aparelho na boca dos outros. Deixava todo mundo com um sorriso Exato, lindo. espetacular. Tive clínica. Só que, cara, não era isso, sabe? Assim, eu não me sentia realizado com aquilo. Então, foi um caminho, foi uma busca, assim. Acho que as coisas vão se construindo ao longo da verdade. jornada. É. E aí fui fazendo união de coisas que eu gostava, de onde eu me sentia à vontade, onde eu sentia que eu estava realmente fazendo diferença na vida das pessoas. E aí fui construindo até chegar onde Eu me lembro quando você tinha consultório, porque hoje você mora em Portugal, Sim. né? A gente já falar desse seu trabalho lá em Portugal. Aham, Mas quando você estava no Rio de Janeiro, que você ainda era dentista, sim, você fazia um stand-up comedy, exato. que era rir é o melhor. Rir é um santo remédio. Rir é um santo remédio. Isso. Quer dizer, ali você já estava... Exato. Eu comecei, na verdade, eu fazia parte da renovação carismática, eu comecei com pregação, só que eu sempre tive essa coisa do humor, né? Sempre tive essa coisa, sou engraçadinho, e aí eu gostava muito do stand-up. Só que quando começou a bombar o stand-up no Brasil, eu percebi que, assim, eu não conseguia ir num show de stand-up, porque era muito apelativo, tinha muita coisa de sexo, tinha muita coisa que... Eu falei, cara, ficava meio desconfortável. Eu falei, cara, então, mas por que eu não posso fazer, então, um stand-up católico? E aí foi que eu criei um stand-up católico, apresentei primeiro pro meu diretor espiritual, o padre, ele olhou, ele falou assim, ei, vocês comungados? Ele, não, então já tá de bom tamanho. E aí... Mas porque era totalmente voltado para o mundo católico. Não, era pro mundo católico. Deve Eu ser. queria que ele tivesse o cunho catequético e evangelizador, mas, cara, era pra quem tá no contexto de igreja. Mas vai ter que ter uma pitadinha de alguma coisa. Daquela pessoa que vai pra capela, ajoelha do seu lado, você quer rezar, a pessoa tá... Gente. Não, e eu falava de tudo, né? Então, eu falava, por exemplo, do sinal da cruz, que as pessoas fazem antes de passam em frente à igreja e traçam o sinal da cruz. Eu falei, legal. Eu falei, mas vê primeiro se é a igreja mesmo, né? Porque às vezes tu tá no centro do Rio, as pessoas passam em frente à Biblioteca Nacional e fazem o sinal da cruz. Eu falei, gente, Não não dá, é. né? Eu falei que é trauma de livro, deve ser. Deixa Deus curar ela. Então eu vou falando sobre essas pequenas coisas, na hora da comunhão. Hoje, tudo, bom, né? isso é legal porque hoje em dia as pessoas nem mais fazem sinal na cruz quando passam na frente da exato, igreja. né? Eu falava muito na hora da comunhão, né? Que você pode receber a hóstia consagrada, você pode receber na mão, ou na época a gente recebia diretamente na boca. É. E aí eu lembro, cara, ótimo, mas decide isso antes de chegar lá. Porque a pessoa vai com a mãozinha, aí quando chega na hora, aí tira a mãozinha e bota a língua pra fora. Eu falei, gente, as pessoas ficam tontas. Onde é que eu... É horrível. Então, aí e fica numa dúvida. Exato, aí fica assim, E aí aí fica aquele quem troca vai- de olhar, vai pra onde? É na mão, é na boca, é na mão, da boca decide, e a pessoa no final bota meio palmo de língua pra fora. Não, e aí Então- cai no chão como E aí vira aquela... Então, assim, aí eu ia trazendo essas coisas, né, do dia a dia católico, tal, na Santa Missa, a questão no final do Pai Nosso, que tava todo mundo de mão dada, e aí chega no final do Pai Nosso, você não fala o amém. Mas você vê que todo mundo faz assim com a mãozinha, dá um choquezinho. tranco. Que choque é esse, Dá um sabe? tranco. Pessoa, tipo assim, ó, Tipo, é tamo isso junto. mesmo. É nós, até o final da missa, tamo junto. Falei, eu acho que a pessoa falar o amém travou, sabe? Chega no final... Não, mas muita gente falou Né? amém. E fala, aí vai. Aí o pessoal aperta, não é Mas amém tem, agora. E não sabe Mas tem isso, nem né? o Tem essa significado de não falar o amém. Exato. A missa não termina. Então é por isso que você não pode falar o amém ali naquele Não, é momento. porque em outros... Não é que a missa não termina. Aquela Aquele oração rito, ainda aquela não parte- terminou. Porque Exato. você fala amém Então, ao longo aquele da- rito exato. não terminou. exatamente. Aquele rito não explicando. terminou ainda, é mais à frente. É. Mas as pessoas vão no automático, né? Amém. E aí a pessoa fala... E acho quando que a pessoa dá uma reza o Pai travadinha. Nosso também, igual o padre, com a mão assim. Isso não está previsto. Entendeu? Nas letrinhas vermelhas do missal romano, não diz que o fiel faz assim com a mão. Vai concelebrar a missa. Vai concelebrar. Por que faz Não, isso? É igual quando eu comecei na igreja, a primeira coisa que eu fui fazer foi leitura. E não me instruíram nada. Eu só lembro que eu estava lá no primeiro encontro de crisma, quem é que sabe fazer leitura? Eu falei, eu sei ler. Eu vou abro o embora. livro aqui, eu leio Aí eu qualquer... cheguei lá na frente, aí eu sabia que tinha, fica aí que você vai entrar com o pessoal aí. Aí naquela procissão de entrada, eu não sabia
Porque eu sabia que as pessoas faziam o seguinte movimento. Chegava lá e fazia assim. Falei, cara, quando é pra fazer? Não sei. O que eu fiz a todo instante? Eu cheguei na porta da igreja, no meio da procissão de entrada, eu virei pras pessoas. Chegou lá de frente ao altar, pô. Falei, já tava tonto, com vontade de vomitar, já tudo preto. E aí a minha era a primeira leitura. Falei, cara, primeira leitura. Aí falou assim, ó, você vai fazer a primeira leitura. Eu falei, ok, a primeira leitura é minha, tá comigo. Não pode nem copiar o amiguinho. Não, e eu não sabia de onde era, eu não sabia onde lia, eu não sabia que tinha missal, não sabia de nada. Ninguém avisou nada. Ninguém avisou, ó, vai lá. Coitadinho. Aí eu cheguei, fui lá. Foi subindo a fui escada, batendo a cabeça assim. pra todo mundo. Quando eu cheguei lá na frente, cara, e aí tava tudo aberto lá, eu não sabia onde é que eu tava. Aí, pô, a primeira, eu falei, aqui, o Senhor mostra pra mim. Aí eu vi aqui, tinha uma cruz vermelha e tinha uma palavra que começava com PR. Eu falei, é aqui mesmo. Eu falei, proclamação do Evangelho segundo Lucas. Ah, mentira! Mandei, cara, veio um grito assim, não! E aí, quando eu olhei pra Assembleia, todo mundo na Assembleia, todo mundo. Eu falei, já sabe o que é pra fazer já, rapaz. Que estresse é esse aí? E assim comecei foi o primeiro Não, dia você que eu começou servi. bem pra caramba. Exato, foi o primeiro dia que eu Começou servi na igreja. com o pé direito, cara. E nunca mais servi na leitura. Então você ajuda de outra maneira, Fábio. Então, tá bom. Não precisa, Não, aqui não mas precisa. isso que ele está dizendo, com muita humor e o que aconteceu com ele, isso é um Floreado, problema que né? nós temos, né? É. É Porque as assim, pessoas não são é por isso que espíritas. aqui, Exato. aqui às vezes, o que acontece? Nós não permitimos que ninguém sirva antes da instrução e antes de fazer um curso. Sim. Aí a pessoa diz assim, arrogante. É, Eu, não mas, pode. por que eu não posso ler aí? Por isso. exato. Porque ninguém te deu Coitada, a instrução. pessoa jogada no fogo, né? Foi, era isso muito assim, cara. Chegou lá no primeiro encontro de Cristo, eu tava adorando aquilo. A gente cantava, a gente pulava, falei, opa, vamos ler. Eu Animado. leio, só que eu não sabia como é que era. É animado. E aí eu fui logo na primeira vez, assim, mas... e aí eu, dentro do stand-up, eu trazia isso, essas experiências cotidianas e tal, e como é que a gente podia brincar com esse tema e ajudar as pessoas a entenderem, você tem que se preparar, É, que exato. você tem que dar o valor, É. né, se que existem os ritos, existem os sacramentos e tal. Então eu ia trazendo sobre isso. Pô, bem legal isso. Qual outra coisa você fazia do rito da missa que você botava no stand-up? Olha, eu Mesmo fazia- antes de entrar, na sacristia, preparação, entrada e tal. Não, eu falava muito, por exemplo, sobre. Eu trazia. A primeira coisa que eu falava era sobre a estrutura da igreja mesmo, assim, estrutura física. Eu falava assim, banco de igreja. Banco de igreja é um espetáculo. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa sobrenatural. Porque aquilo é uma tábua apoiada em 3 cotocos de madeira. Aquilo é feito para sentar 6 pessoas. Senta 12, aquilo não quebra. Falei, as pessoas vão sentando de ladinho, já viu? Elas vão se aproximando, elas vão se apertando, ela senta de ladinho. Pra Na caber hora de mais. levantar, ficar todo mundo em pé meio que de lado. Falei, gente, parece desfile de missa. E depois, quem nunca foi à missa ou tá começando, fica preocupado com o quê? Onde é que tá escrito no folheto sentados? Porque ninguém quer sentar por último, vira quase uma gincana. O pessoal assim, sentados é onde? E agora não, é agora não é, e agora não é. As pessoas ficam unidas. Então eu falei, cara, a gente precisa ter empatia com quem tá começando agora. Com quem tá entrando. É verdade. Sabe? Então, assim, a gente entender que todo mundo que está participando da missa tem o seu papel ali de evangelizar, tem o seu papel catequético, mas para isso a gente primeiro tem que saber também, né? Então, eu vinha Senão vira trazendo... cego, guia cego. Exato. É. E aí eu vinha trazendo com leveza, vinha trazendo com humor isso, assim, esse dia a dia. Cara, como é que a gente pode, cara, não rir das pessoas, mas através do riso, que eu acredito que o humor une, né, aproxima. Sim, com certeza. Cara, como é que a gente pode tornar isso de maneira mais leve para que as pessoas possam aprender, sentir à vontade, né? A começar que leitor não entra na procissão de entrada. Aí, tá vendo? Lá a gente foi todo mundo junto. Ah! Era a galera toda, velho. É, Era todo mundo, pá. ok? Era quase um desfile. Vamos lá, Era quase vamos um voltar desfile. pra cá. Volta pra cá. Procissão de Era entrada. quase um desfile. Procissão de entrada na Basílica São Pedro. Você já viu o leitor entrando com o Papa? Então, tá vendo? Sim ou não? Nunca. Não. Mas é isto. Hã? É. Então Mas aí pronto. depois eu fui promovido a segurar a vela. Aí. Aí Pronto. não, velho. Aí eu entrava, tava mas eu não certo. precisava falar nada. Entendeu? É. Era só Fica isso. quieto, Fábio. Era, não, Aí tipo, fazia a tipo, vênia com a não, vela na As cara. pessoas e queimava o delicadas, cabelo. assim, olha, não, fica tranquilo, não, vamos, foi ótimo. Esse menino tem boa vontade. Acontece, fica na vela. Eu falei, tá ótimo. Mas o Aí eu fiquei na vela também por pouco tempo. Porque tinha que entrar com a vela, depois tu tinha que encaixar o negócio da vela no buraco. E aí ela meio que tremia, assim, sabe? Aí eu falei, Aí eles gente, falaram, acho não, que a não, vela não. também não. E aí, falei, não, acho que só participar da missa já tá de bom tamanho. Então, se eu não atrapalhar ninguém, eu já tô fazendo um bom papel Tadinho, aqui gente. dentro. E aí que eu fui conhecer o grupo de oração, eu fui participar de grupo de oração, e aí veio essa questão Grupo de oração da renovação. Grupo de oração da E renovação. não achou um negócio assim interessante? Cara, então, logo na primeira vez que eu fui,
Que minha mãe que participava do grupo de oração, e eu não. E aí, eu lembro que eu entrei no grupo, eu fiquei meio tenso, assim. Por quê? Porque minha mãe falou assim, ó, tem um negócio lá, tem a oração em línguas. Em línguas. Aí eu falei, tá tranquilo, eu falo inglês. Falo inglês e português, eu vou entender, pô, deixa comigo. Aí eu fui. Aí eu sentei lá, pô, aí logo no começo, aí todo mundo de olho fechado. E aí começou as pessoas falando espontaneamente, sim, senhor, estamos hoje aqui e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco mais alguém, sim, senhor, hoje estamos aqui. Aí eu falei, gente, o senhor tá perguntando a coisa pras pessoas e não tá perguntando pra mim. Tá todo mundo respondendo que sim. Na minha vez eu falo o quê? Sim, senhor. Na mesma coisa. Eu falei, senhor, sim, tô aqui também, então o que for aí, nós estamos aí, entendeu? E aí eu comecei a achar aquilo fui ficando meio tenso com aquilo. E aí depois foi um pregador lá no dia e teve o repouso no espírito. No meu primeiro dia. Tu estreou com repouso no espírito? Ele começou a já estender a mão. Botou a mão. Pau, eu falei. Pão. E aí era um círculo, né? Aí ele foi pau. Eu falei, pô, tá chegando mesmo. Com o olhinho só aberto aqui, ó. Falei, tá chegando a minha vez. Eu falei, vou pular essa senhora aqui. Eu falei, bota ela na minha frente. Não. Aí eu fui chegando mais pra cá, porque ele ia derrubando. Falei, gente, deixa eu ver o meu tamanho. Pra mim é um tombo. Pra essa senhora pequenininha, tá tranquilo. Mas não, comecei a olhar aqui um pouco mais pra trás e tal. Aí foi chegando na minha vez. Cara, ele começou a orar por mim, eu fiquei tranquilo. Cara, foi ótimo, eu só não repousei naquele dia, não houve Rapaz, repouso, eu vi... Então você ficou tão tenso, olhando pra todo mundo. Totalmente não podia estar tenso. Exato. E aí a perna deu uma bambeada, que eu comecei, mas aí eu não... Travou. Falei, não, eu vou me segurar. Gente, se eu cair aqui é um Cara, eu vi uma vez um retiro com o Padre de Grandes, e que tinha uma irmã, uma grandona, e ele falou assim, você quer repousar? Ela falou, quero. Ele, vai, a mulher, bom, no chão. Gente. Quem não tá acostumado com isso, pensa que você tá entrando em outra coisa, cara. Sim. Num transe, numa coisa qualquer, mas é muito interessante aqui. Eu vi uma vez num evento também, o padre fazendo oração, as pessoas começaram a cair, e uma senhora próximo da gente, do grupo da nossa igreja, caiu no chão. Pum, caiu. Aí o filho, pequenininho, foi, mamãe, ela, tô repousando. Falei, como é que é repouso assim, gente? Ela tá repousando mesmo, assim, não é no espírito, não. Devia estar cansada, agora dorme. Falei, tá tranquilo. Eu falei, tá ótimo, deixa. Tô repousando. Eu falei pro esse menino, não vai querer também repousar mais agora. Mas duas histórias interessantes que eu me lembro da época da renovação. Era o pessoal rezando por libertação, e a pessoa começou, barata, diz o seu nome, desgraçado, barata, eu te repreendo em nome de Jesus, eu quero ser barata, e a barata subindo na perna da pessoa. Tá vendo? É isso. E às vezes... Barata! Já participei também de momentos de adoração, e aí, às vezes, muita gente falando no microfone ao mesmo tempo, e vai passando o microfone. Cara, e algumas pessoas pegam. E aí, na hora, o Santíssimo saindo já, né, e todos nós orando, né, e adorando ali o Senhor, e ele foi passando, isso, agora vai entregando tudo pro Senhor, isso, agora o Senhor tá se retirando, tchau, Senhor, vai com Deus. Falei, Senhor, vai com Deus? Como é que é? O Senhor é Deus, no caso, já. Ele tá indo com ele mesmo. Ele já foi. Foi com Deus, é ele, foi todo mundo. Foi com a Santíssima Trindade. Tá completo, entendeu? Mas às vezes vai acontecendo essas coisas. Né? Outra história interessante foi o pessoal também rezando por uma pessoa, disse, mas então, nos conte um pouco sua história, aquela oração de cura e libertação ali, botando a mão no irmão e tal. Ele falou assim, mas e o senhor já... O pessoal rezando em língua, né? O senhor já frequentou alguma vez o espiritismo? Ele falou, não, a primeira vez que eu venho. Gente, sério? Cara, é surreal. Não, tem história. Exato, tem muita história. A gente tem muita história na renovação. Muito. Muita, cara. E a renovação, assim, foi o meu real encontro ali com o Espírito Santo. E foi muito também, assim, minha mãe já participava de um grupo de oração. E depois foi através do Guido. Porque eu comecei a frequentar o grupo. Eu comecei a frequentar. Segunda pessoa que tá falando do Guido aqui. Sim. Eu vou trazer a Nazaré, a mãe do Guido, pra fazer um podcast com ela. Porque é a segunda pessoa que tá falando do Guido. O Guido é gente boa. O padre Thiago Bartoli falou do Guido pra gente. O padre Thiago Bartoli, eu conheci junto, né? O Thiago com o padre Thiago, com o... Eles eram, né? Andavam de intimidade. E nós tínhamos um grupo de jovens aqui na Barra que eles frequentavam conosco. Então, cara, os últimos 2 anos de vida do Guido, eu fiquei direto com ele, com o padre Thiago e tal. E foi incrível, assim. Então, foi a minha primeira experiência ali de batismo no Espírito Santo, foi com o Guido, ele fazendo oração. E realmente, cara, foi uma coisa incrível. Isso é uma coisa importante dizer, só uma coisa. A gente tá aqui brincando com as coisas que a gente já viveu em grupo de oração, mas grupo de oração é um troço muito sério, tá? Seminário de vida no Espírito é algo que todo católico deveria fazer.
deveria entender como o Espírito Santo age, como são os dons. Eu já vi muitas vezes o padre Jonas falando isso, que é uma grande maldade colocar uma pessoa na igreja anos e anos sem conhecer um seminário de vida no Espírito. Então, assim, claro que ao longo da nossa caminhada de décadas, não é? Sim. E com multidões e multidões, às vezes você tem alguma coisa que sai do prumo. Mas é algo muito sério, viu? E que todo mundo devia seguir. Não, como dentro da própria igreja mesmo. Quantas pessoas, às vezes, não têm, assim, o total discernimento sobre tudo, né? E não tem o devido preparo. E acontece essas histórias, Claro, esses não, e a casos. gente está rindo também pelo seguinte, hoje mesmo teve aqui uma pessoa que reza com a gente lá de Sorocaba, lá de São Paulo, ela veio aqui, que ela falou, pô, eu queria muito conhecer vocês, eu rezo com vocês há não sei quantos anos e tudo, e eu achei muito legal o que ela falou assim, poxa, eu sou tão grata de rezar com vocês fizeram tanta alegria para minha vida, porque ela estava do lado do marido, e disse assim, na minha cabeça, antes de eu rezar com vocês, eu fazia uma oração triste. Eu achava que para Deus me ouvir, eu tinha que rezar muito ali, assim, compenetrado, mas não compenetrado muito sisudo e tudo. E vocês trouxeram uma leveza e uma alegria através da oração, que isso mudou a minha forma de rezar. Exato. Eu gostei muito quando ela falou isso, porque eu falei, a gente não precisa estar sisudo e rezando mal. Então a gente não precisa fazer um podcast para falar do Espírito Santo Exato. e para falar que a pessoa precisa se preparar para a leitura, que não tem humor. É claro. A gente pode fazer com humor, com graça, com Exato. leveza, e pode, mesmo quando a gente às vezes faz oração do ofício, ou a gente está rezando o terço, não sei o quê, volta e meia A gente ri fala, muito. a gente ri, a gente se diverte. Né? Não, O cristão é feliz. Exato. Assim, nós que, né? Não é aquela coisa somos triste, católicos, nós somos felizes, É né? isso. Deus é amor, Deus é alegria também. É Então, isso. cara, a gente tem que rir, a gente deve rir. E quando eu falo de humor, eu não falo simplesmente questão de comédia. Eu tô falando do bom humor, da boa disposição, isso. sabe? De você ter um olhar mais leve com as coisas, você ter um olhar mais leve com os outros, consigo mesmo. Saber rir de si, Saber da rir de situação. si, não se levar tão a sério, porque às vezes a gente se culpabiliza tanto e se vitimiza e se, sabe? E às vezes a gente é meio carrasco de nós mesmos. Isso é verdade. Quando o Senhor está aberto para nós, para nos amar, para nos acolher. E às vezes nós somos o nosso próprio carrasco. E às vezes a acolhida na porta da igreja e nem na secretaria é boa. Também Você já acontece. fez alguma coisa desse tipo? Não? Já tá no teu... Não, nunca. Não? Cara, tem uns... Você uns chega 3 lá anos que eu e não faço mais. dá bom dia, a pessoa olha assim, tipo... Tá fazendo o que aqui? Tipo, vem pra cá, né? Vem pra cá, cara. Tu veio pra cá hoje? É na boa, velho. O que tu vai Mas fazer aqui? essa pessoa tá equivocada. Exato. Então, assim, é muito de pessoas, né? Então, eu acho que essa coisa de nós termos um pouco mais de leveza, termos um pouco mais... Isso cabe a nós. É a nossa maneira de olhar. Eu acredito hoje... Por isso que eu não segui num caminho de stand-up secular, porque eu acredito muito que o humor ele é uma chave de conexão e transformação nossa. Então, a comédia é o humor fim dele mesmo. Então você vai lá, ri, depois você vai embora. Sim. Mas eu acredito que essa maneira de olhar de uma maneira mais leve, cara, isso nos faz ser humanos melhores. Isso nos faz ser um cristão melhor, isso nos faz ser um pai, uma mãe, uma pessoa melhor. Quando a gente tem essa capacidade de se olhar de maneira mais leve, né? De se acolher e levar a vida com um pouco mais de leveza, né? Mas hoje lá em Portugal você não faz mais esses shows de stand-up. O stand-up comedy eu já parei tem quase uns 4 anos que eu não faço mais. E como é que foi, então, a tua virada? Porque você, né, naquela época, que eu me lembro, você ainda estava no consultório. Sim. E você estava... Mas eu tenho uma dúvida. Por que você parou? Porque em Portugal eles não iam entender o tipo de... Não, De piada, não? eu já tinha parado aqui no Brasil. Porque o que acontece? A minha agenda de evento era muito voltado para final de semana. E aí, como eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, fazer muito evento, fazer muita palestra... Isso cara, que você está falando é importante, porque às vezes o que é piada num país não é no outro. Isso eu O aprendi. humor num Isso eu local não é no aprendi, outro. Isso eu aprendi na prática. É aquele famoso humor inglês, que é totalmente diferente, Exato. né? Cada Não, um o tem... timing em Portugal é completamente diferente. O com que brincar é completamente diferente. Eu aprendi isso porque todas as minhas palestras eu levo humor. Então eu uso muito storytelling, uso muito humor para trabalhar a questão de inteligência emocional, desenvolvimento. Acho que usava aqui, que o pessoal ria, então, o pessoal... Assim, não, eu lembro que eu com aquela cara assim pra durante... Você conta um negócio, o pessoal fica... Hã? Exato. E aí você tem que estar... Aí é muito de expertise de palco para poder virar e ir para outra. Então, por exemplo, aqui eu fui ministro da Consolação e Esperança durante alguns anos.
Então eu ficava no cemitério do Caju. Também é junto com o ministro da Eucaristia, não? Não, Explica, explica o que é. Depois o separaram. Na minha época era uma coisa só. É por isso que eu tô Depois veio Mas o Concílio explica. Vaticano II e mudaram. O que é o ministro da Consolação e Esperança que você é? Então, eu ficava no cemitério. E aí, enquanto leigo, investido pela igreja, fazia um curso, formação, e depois era investido como o ministro da Consolação e Esperança. E no cemitério, a gente ofertava às famílias, durante o velório, fazer uma celebração da esperança cristã. Isso. Então, a gente tinha um rito todo ali para seguir, enquanto leigo, porque a gente, infelizmente, não temos sacerdote para todos. Não vai ser uma encomendação do corpo, mas vai ser um rito ali, onde a gente faz uma oração. Check-in. E a gente fazia, e aí eu fiz isso durante muitos anos. Então, e aí eu trazia as histórias que aconteceram comigo durante esses eventos, né? Então, muitas coisas que aconteceram no meu período de formação. E aí eu usava isso aqui, tanto no stand-up quanto em palestra, para falar sobre essa questão da gente ter a noção da nossa finitude e tal, papá. E aí eu fiz isso em Portugal. Velho. As pessoas pareciam que todo mundo já tinha morrido durante a palestra. Porque fez um silêncio. Falei, cara, acho que elas morreram mesmo. Acho que todas elas se emendaram e ficaram... Mas por quê? O que tu falou aqui? Não, nada. A mesma coisa que falava aqui. Ih, quase derrubei o microfone. A mesma coisa que falava aqui. Só que acontece, não se brinca com isso lá. Não se acha graça de você brincar sobre... Não faz piada, morte, como eles dizem lá. Não faz piada com isso. E aí eu percebi. Tanto, cara, que eu tirei isso logo de primeira. Aí depois eu fui entender, dá até pra você brincar, dá, mas é em outro timing. Eu tenho que construir um relacionamento com o público, eu entender quem eu sou, eu entender o tempo deles pra aí eu trazer algum tipo de brincadeira desse tipo. É que o brasileiro, ele é mais... A gente é assim, né? A gente é dado, a gente tá sorrindo pra todo mundo, a gente tá tudo fé, a gente é tudo amigo, a gente tudo se abraça. Já se abraça e beija, não sei o que. É meu melhor amigo. E lá não é assim. Não é mesmo. Não é assim. Então, isso causa um pouco de estranhamento. Mas eu contava as histórias aqui, quando tava fazendo a formação de ministro de Consolação, os erros que eu cometi, cara, eu conto aqui, as pessoas morrem de rir. Lá não. Tipo o quê? Logo... Encomendou o corpo errado. Não, eu troquei o nome, né? Eu cheguei lá, primeira vez que eu fui fazer sozinho. Tinha um ministro do meu lado e eu do lado. Falei assim, olha, você quer fazer? Eu falei, quero. A gente recebeu um papel com o nome de todos os sepultados. E aí, cara, o caixão lá e um monte de flor, só dava pra ver um pedacinho de rosto assim, não conseguia ver quem era. E aí, juntou lá, aí eu vi lá, pô, capela tal, falei, Iraci. Aí eu cheguei lá, falei assim, olha, estamos hoje aqui... É bom que Iraci dá pra homem e pra mulher. Exato, então, só que eu não sabia. E aí eu virei, olha, estamos hoje aqui pra rezar aqui pela nossa irmã, Iraci. E aí, quando eu falei, eu escutei alguém... O morto levantou, falou, qual é, meu irmão? Alguma coisa, mas ficou quieto. Aí eu continuei. Senhor, então... ele se confundiu no início. Exato. Era aí, pelo irmão. Recebe, então, hoje a tua serva, a tua filha, Iraci. Aí, cara, na quinta vez que eu falei, acolhe, então, essa tua serva, Iraci. Iraci é homem! Veio a mulher, Iraci era homem! Cara, aí fica aquele constrangimento total. Aí eu continuei quieto. Aí o ministro me olhando. Cara, aí eu falei, olha... Então, Senhor, acolhe a tua filha Iraci de onde quer que tenha partido. E hoje, então, vamos rezar pelo nosso irmão Iraci. Cara, foi automático. Eu falei na hora. Aí foi. Aí o ministro, você rezou então por uma irmã Iraci? Eu falei, olha, a oração não se perde, né, meu? Eu rezei, eu entreguei. Alguma Iraci subiu em algum canto. Não vamos perder a oração. Cara, isso realmente aconteceu. Até porque a Iraci precisava desse check-in. Não, e logo depois, acontece, aí a gente faz o momento que a gente asperge água benta sobre o corpo. E aí, cara... O Iraci tava pau da vida contigo e falou, qual é, meu irmão? E aí o ministro falando, deixa eu contar daqui em diante. Eu falei, não, beleza. Fica quieto, Quando Fábio. ele foi pegar pra aspergir água benta, aqueles pessoas que tem é igual um tubinho de ensaio de festa de criança, e tem aquele dosador ali em cima. É um dosadorzinho, tem uma tampa de Coca-Cola e um dosadorzinho. Você tá falando daquele de plástico. Isso, era esse que ele usava. Eu falei, beleza. Aí tava vazio. Ele, Fábio, enche lá pra mim. Aí eu fui lá dentro, na salinha, abri, tirei aquela tampa ali dosadora, enchi de água benta e tampei só com a tampa de rosca. Esqueci a tampa dosadora e entreguei pra ele. Amigo, agora vamos aqui fazer um momento da aspersão da água benta. Então vamos rezar aqui. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora. Ave Maria. Cara, quando ele abriu a primeira lapada, foi quase um tsunami. Val! Aquele monte de água benta, assim. Aí... O Iraci tava precisando, porra. Voou as florzinhas, voou. Mas foi muito... Foi o tubo inteiro. Aí ele ficou naquele constrangimento. Aí sempre tem uma voz, né? Aí um rapaz falou assim, nossa, ainda bem que ele já morreu, né? Senão morrer afogado agora. Falei, aqui, senhor, no momento você faz uma piada dessa...
Então, assim, eram muitas histórias dessas que aconteciam durante. E aí, quando eu conto para as pessoas pra entender assim, cara, tá tudo bem a gente errar. A gente erra de vez em quando. A gente erra de vez em sempre, mas... Exato. Mas... Desde quando eu comecei na igreja, eu tô errando. E eu falo, o humor tem esse papel de humanizar, de trazer essa vulnerabilidade. Cara, a gente erra e tá tudo bem errar. A questão é a gente buscar não errar. Mas se errou também, cara, vida que segue, vamos adiante. E, cara, depois disso eu ainda continuei como ministro, né? E foi um dos momentos mais ricos da minha vida. Era quando eu passava o dia inteiro lá no cemitério. Que eu chegava às 8 e saía às 17 de lá. Nossa, o dia inteiro. Sério? O dia inteiro, eu ficava o dia inteiro. Mas cara, tinha tanta gente pra encomendar assim? É muito. E tinha dia que eu não fazia todos, porque eu não conseguia dar conta de todos. Porque eu ficava no Memorial do Carmo e no Caju. Ah, tá. Então, assim, eu tinha que estar nos dois. E era, cara, era muito. Do lado do Carmo é a penitência. É a penitência, eu fazia os 3. Eu já fiz lá também. Então eu não conseguia, assim. E às vezes, cara, eu passava de carro em um, via quem quer, e aí eu via aqui e tentava casar. Esse cemitério da penitência, ele tem 2 plaquinhas lá no muro que são sugestivas. Uma tava mais ou menos assim. Ontem nós éramos o que vós sois. Amanhã vós sereis o que nós somos. Cara, vocês vão mostrar a Bíblia? Quem botou esse É melhor botar assim, vai morrer. Vai morrer. É isso. Você vem pra cá. Tu vem pra cá. Não, e é o que eu falava, assim, eu passava o dia inteiro lá. E era muito rico, assim, o momento. Mas pra mim, o momento mais feliz era às 17 horas, quando eu ia embora. Porque tinha um monte de gente que entrava e não saía, cara. E aí eu falava isso. Como um monte de gente que entrava? Ué, as pessoas que morreram ficaram lá. Eu saía todo dia no final do dia. E pra mim era a sensação assim. Eu achei que a gente tava indo rezar pelo dia. Não, tinha gente que entrava lá no caixão, ela não voltava, não, voltava só os parentes. E, cara, assim, pra mim. O tico-teco não negou a piada. Pra mim era assim, eu falei, cara, eu saía com aquela sensação. Obrigado, senhor. Obrigado, saí, cara. Eu tenho. É tipo assim, tem muita prática da psicologia que você simula como se fosse o teu último dia de vida. Eu gosto de trabalhar muito a prática assim, cara, hoje eu tô primeiro. Por que tu não começa hoje, então? E eu saí com essa sensação, assim, cara, zerei, vou começar daqui em diante. E, cara, eu saí de lá, a primeira coisa que eu fazia era ligar pro meu pai, ligar pra minha mãe, ligar pra minha esposa, ligar até pra minha sogra, pra falar que eu amava ela. Falei, pra tu ver como mexia mesmo com a gente. Cara, então assim, e aí eu trazia esse contexto da vivência ali, desse tipo, e eu colocava dentro do stand-up. Só que eu percebi que culturalmente não se brincava. Cara, tá tudo bem. É você perceber. Porque, na verdade, todo o trabalho que eu faço de palestra, o foco não é em mim. O foco é no público. Eu tô ali, não é pra mim, eu tô pra outra pessoa. Então, eu preciso entender o que vai fazer a pessoa se sentir bem, o que eu sirvo a outra pessoa, como eu posso ajudar aquela outra pessoa. Então o foco não é meu, é no outro. Mas na palestra você não consegue ir vendo isso na palestra, né? Você já sabe o público que vem, você ali vai mudando na hora e vai adaptando conforme a reação do público. Todo evento que eu vou, eu gosto sempre de chegar antes, né? Então, assim, normalmente eu vou em eventos sem vários palestrantes. Eu gosto de chegar bem antes para eu viver a experiência do evento. Sobre o que está falando o evento? O que os outros palestrantes falaram? Como é que o público está reagindo? Como é que o público está recebendo aquilo? Nunca te deu branco? Já, claro, tipo, mas nunca... Porque você tem um roteiro mas na sua nunca cabeça. dá cri-cri. Por quê? Porque é o que eu falo com os meus alunos, que eu mentoro o palestrante. Você sabe o que vem depois, o público não. Então não para, filho. Vai embora, fala outra coisa. O que não dá é para você ficar tentando lembrar na hora o que tu esqueceu. Porque aí tu vai. Aí você vai engasgar. Então, assim, vamos para outra coisa. Isso. Depois aparece. E quando lembrar, não fala, lembrei. Não, fala assim, olha, quero acrescentar mais uma coisa. Acrescenta, ele não sabe. É verdade, a pessoa Por quê? Porque isso mostra presença. A questão é quando a gente. Porque, por exemplo, não existe medo de falar em público, né? Isso não existe. O medo é o quê? O medo é de ser julgado. O medo é de não gostarem. O medo é de exposição. Quem fala que tem medo de falar em público, se você botar dentro do avião cheio de gente, botar caindo, ela vai ser a primeira a gritar, meu Deus! Falou em público, que é uma maravilha. Então não é... Falou em público. A questão é o que tá por trás do medo de falar em público? Aí eu entendo, não, tenho medo. Tenho medo do quê? De não ser aceito. O medo de ser julgado, o medo da exposição. Do ridículo. O medo do ridículo, o medo do que vão pensar, o medo do que vão dizer. E, eu tenho medo de errar. Sim, você tem medo de errar por quê? Porque se você errar, as pessoas não vão gostar. Então tudo gira ali pela questão da aceitação, né? De ser aceito. Então, você estar no palco, é o que eu sempre falo para os alunos. Cara, se você está no palco, o foco não pode ser em você. Se você está preocupado com o que vão pensar, você já cortou o primeiro vínculo, que é com o público. Eu tô ali para falar para aquelas pessoas. Eu quero mesmo servir as pessoas, eu tenho a minha mensagem. Se eu fui chamado para entregar alguma mensagem, porque as pessoas conhecem já meu trabalho. Ótimo. Quando eu tô ali, cara, eu quero levar a mensagem para aquelas pessoas. E é isso, o foco tem que ser neles, não em mim. Por isso que eu gosto sempre de trazer esse humor. Por quê? Porque o humor, ele traz essa quebra. Tanto para mim que tô no palco,
porque quando eu brinco já comigo mesmo, cara, já tô mais leve. E quem dita o ritmo da plateia é sempre quem tá no palco, né? Mas a plateia mal-humorada, que não ri de nada, é horrível, né? Ai, é um horror. É horrível. Você faz uma piada, todo mundo Mas segue. tem de tudo. Mas o que acontece? Eu não acredito muito que tem uma plateia, uma plateia toda mal-humorada. Eu não acredito. O que eu acredito tem uma plateia que foi mal trabalhada antes. Isso acontece muito. Eu tô no evento, tem 10 palestrantes. Cara, eu sou o quarto. Entrei numa sequência que os 3 da frente, Jesus amado. Subiram lá ou por obrigação, ou com conteúdo que não conecta. Cara, eu pego um público apagado. Então, o meu papel é fazer o quê, cara? Conseguir trazer assim, aquele público para volta para dentro do evento. Eu tenho que criar uma conexão ali no começo com ele, para aí sim eu poder trazer a informação que eu quero. Mal né? comparando, é quando a gente começa um grupo de oração e você quer logo pregar. Você tem que começar um grupo de oração e toma-lhe louvor. Zera todo mundo. Toma-lhe louvor, toma-lhe louvor, toma-lhe louvor, toma-lhe louvor, aí sim você fala. O fala. coração abre. Exato. E eu quero, e é sempre isso que eu quero. Eu quero que uma pessoa que está sentada ali na minha palestra, eu quero que ela saia bem. Eu quero que ela saia se sentindo bem. Então, tudo que eu for entregar é para que ela saia se sentindo bem. Então, onde você fala da palestra, para entender qual é a palestra que faz, como é que é? Você, dentista, fazendo stand-up comedy. Isso. E aí onde é que foi a tua virada de chave? Porque hoje você não atende mais no consultório. Não. Você não é mais dentista. Pendurei motorzinho já, tem 2 anos, já não atendo mais paciente. E aí, como é que foi essa virada aí? Nem emergência. Só os amigos quando ligam, né? O que eu tomo de remédio? Eu falei, cara, tomo um anti-inflamatório, toma isso. Mas vai no dentista, porque as pessoas só procuram quando tá doendo, né? Essa que é a verdade. Porque assim, o que teve de brasileiro indo pra Portugal pra ser dentista, agora você, dentista, vai pra Portugal não pra ser dentista. Nunca. E aí vai ficar todo mundo chocado. Mas você é médico dentista. Eu falei, mas eu não quero mais ser. É porque um dentista rala pra caramba, né? Pra chegar a ser dentista. Assim, aí fala, como é que você vai jogar tudo isso fora? Exato. Não essa é isso? questão. E é isso que eu bato sempre pra ajudar as pessoas a se libertarem disso. Cara, eu não joguei nada fora. Assim, os 17 anos de odontologia que eu atuei profissionalmente, cara, foram riquíssimos para transformar a pessoa que eu sou hoje. A cumplicidade que eu gerei com meus pacientes, o entender que eu gostava mesmo era das pessoas, não dos dentes. Eu gostava do dono dos dentes. Você até gosta de ver os dentes quando estão sorrindo pra você. Exato. Então, assim, eu continuo trabalhando com sorriso, só que de outra maneira. Cara, quantidade de pacientes que eu atendi no consultório que ia lá para sentar para conversar e eu não atendia? Não atendia. Não atendia clinicamente, não fazia procedimento. Eles sentavam lá, cara, a gente conversava. Ai, doutor, obrigado, tem que ir embora. Era uma terapia. Tá ótimo. Era quase isso. Então, assim, e aí, mas o que aconteceu? Isso começa na escolha profissional, né? Porque eu tive uma escolha profissional assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu falei, cara, muita gente assim. Até hoje é assim. Muita gente. E aí, cara, eu sabia que eu queria ajudar pessoas. Cara, ajudar pessoas. Eu falei, fazer medicina, vou ser médico. Vou salvar vidas. Médico, cara. Aí eu fui ver a nota que precisava pra passar. Aí eu falei, eu acho que eu consigo ajudar de outra maneira. Falei, não precisa ser médico. E aí eu não sabia o que fazer. E aí aí meu pai falou assim, ó, vai ser dentista. Aí eu falei, cara, meu dentista é legal. Ele é legal. Aí eu fui fazer odonto. E foi assim. E isso eu percebo claramente que quando você não tem um objetivo claro na sua vida, o que acontece? Cara, alguém vai fornecer esse objetivo pra você. E você pega. E a gente é excelente em executar. Nós somos difíceis em encontrar ali um caminho. É que tem muitas pessoas que prosseguem na vida e apagadas, não satisfeitas com o que estão fazendo, porque acabaram escolhendo a profissão de uma forma assim, tipo, tem que fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Exato. Não só a profissão, né? Exato. Às vezes o casamento. Exato. E outras cositas mais. E aí eu falo, você não ocupa o lugar onde você está. E aí, quando você ocupa um lugar que não é seu, você também tá tirando o espaço, de repente, de outra pessoa que podia estar nesse lugar. Então, eu fui servidor público. E, cara, eu era uma pessoa feliz. Você era do bombeiro, né? Eu fui bombeiro. Você era dentista do bombeiro? Não, eu era dentista. E aí, na época da faculdade, eu fiz prova, entrei como praça no bombeiro, fiquei como sargento lá, mas eu era infeliz nos dois. Mas eu cumpri o que tinha que ser feito, mas de forma infeliz, de forma não realizada. Cara, até que eu percebi que isso não pode ser assim. Tem que existir alguma outra maneira. Mas quando você pensou nessa virada de chave, internamente, família e tal, os amigos nem se falam, né? Você estava casado. Mas isso aí não deu nenhum ruído, não? É casado claro e com que deu. filho. Como é que é isso? Eu ainda não tinha filho. Ah, não? Na época eu tava, por exemplo, eu era bombeiro. E aí, cara, um servidor público, militar, progressão de carreira, cara, vida resolvida. E eu cresci dentista, aprendendo tudo. que, olha,
Cara, vai ser servidor público, a vida tá garantida. Eu aprendi isso, então... Ao menos dentro de um limite, né? Exato. Eu falei, não, beleza. E o meu pai tinha um sonho de ter um filho militar. E, cara, eu fiz muito mais pelo meu pai do que por mim. Eu queria entregar isso pra ele. E aí, o dia da minha formatura, cara, ele me vendo lá, cara, pra mim aquilo foi incrível. Só que depois isso não se sustenta quando o sonho não é teu. Era do meu pai. E aí, meu pai não me chamava mais de Fábio, não me chamava mais de filho, me chamava de bombeiro. Assim, fala bombeiro, oi bombeiro. Me apresentava, esse aqui é meu filho bombeiro. Era só isso. Cara, depois de 15 anos lá dentro, quando domingo, antes de ir pro quartel, eu vomitava, eu passava mal, não aguentava mais ir pra lá. Eu já tava casado, e eu virei pra minha esposa, eu tava colocando a farda, eu sentei na cama e falei, cara, eu não consigo mais ir. Aí ela, então não vai. E aí eu lembro que eu tive esse primeiro suporte dela, eu tinha medo de falar com ela, falando, cara, não vai, não tá funcionando pra você, não vai. A gente, vamos construir de outra maneira, então. E aí o meu maior medo foi ligar pro meu pai. Porque imagina, eu realizei o sonho de papai. E aí eu liguei eu sou agora o bombeiro. Não, fala, papai, já fui bombeiro, porra. Exato. Porra, não me enche. Já realizei 15 anos seu sonho, papai. E eu não conseguia ir pessoalmente falar com meu pai. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, queria falar uma coisa com você. Ele, fala aí, bombeiro. Ai, meu Deus do céu. Começou bem pra caramba. Eu falei, olha só, eu tô pensando em sair do bombeiro. Cara, ele não falou mais nada. Falei, pronto, matei o velho. Infartou, morreu. Pronto, não tem mais pai. Fala aí de bombeiro. Aí ele ficou quieto. Falei, pai, ele fala? Falei, então, tô pensando em sair. Ele, sai, ué. Vai embora. Aí eu falei, pô... Mas só isso? Eu falei, pô, mas aí você não vai mais poder me chamar... Foi a primeira coisa, você não vai mais poder me chamar de bombeiro. Ele, mas eu vou para sempre te chamar de filho. Vambora, sai de lá. Cara, aquele dia... Aí eu chorava, feito a criança. Ele, coisa é essa? Vai chorar, menino. Vai embora, sai, não tá feliz, sai. Ele, o que eu quero é te ver feliz. E aí eu... É impressionante como às vezes a gente tem medo de falar certas coisas para pai, para mãe, para não decepcionar. Exato. E os pais falam, pelo amor de Deus, vambora. Sabe qual é o sonho que eu tenho? Assim, Nenhum. Eu só queria ver minhas duas filhas freiras, mais nada. Não, mentira, nada. E aí foi isso. E aí, cara, eu vi exatamente isso que se desconstruiu em mim, cara. Que de repente, cara, que meus pais queriam me ver felizes. E aí, quantas vezes a gente se impõe, né? Quantas pessoas que na cabeça ficam. dele, ele achou, pô, o Fábio tá feliz. Tá feliz, ótimo. Sendo bombeiro, então que bom, bombeiro, Então legal. pronto, vai ser feliz, Eu cara. já fui bombeiro. Eu fui. Aí eu saí do bombeiro, eu pedi baixa do bombeiro, continuei ainda como dentista, porque aí eu conheci esse universo do desenvolvimento humano, fui fazer um primeiro curso de coaching e tal, e aí eu falei, cara, eu gostei disso, isso aqui me faz o olhinho brilhar. E aí eu comecei a construir um caminho de transição, que levou 7 anos. Então, assim, não foi do dia pra noite. Claro. Porque tem muita gente também que diz, não, larga o que você tá fazendo, vai fazer o que você ama. Aí 6 meses depois tá falida, cheio de problema, tá mais ansiosa Cheio que de tá. dívida, passando mal. Cara, não é isso. Então, Você assim, já estava casado. minha transição de carreira levou 7 anos, né? E Mas aí... eu não tinha, assim, toda a casa de papai e mamãe, É um eles me tempo, hein? Cara, sustentando. foi. Mas aí eu comecei a construir exatamente o que eu... E aí era o que eu realmente queria pra mim. Então, hoje eu trabalho único e exclusivamente com aquilo que eu considero pra mim, que é o meu trabalho, que é a minha missão, que é trabalhar desenvolvimento humano, é dar palestra, dar treinamento, faço treinamento em empresa e tal. E fui pra Portugal viver disso. Então, hoje eu vivo daquilo que eu entendo. E por cara, que faz lá? sentido pra mim. Eu tinha muita vontade de morar fora, né? Eu e minha esposa, a gente já tinha. E o João Rafael, meu filho, ele tem diabetes do tipo 1. Então, uma doença autoimune. E, cara, a gente tem um tratamento lá. A do tipo 1 é que a pessoa nasce, né? Ele desenvolveu, é genético. O 2 é quando desenvolve, com o passar do tempo, besteira que você come. Exato. Mas o 1 é... O 1 é genético. E em algum momento aflora. E com 1 ano e 10 meses, o João Rafael abriu o diagnóstico. Assim, quase entrou em coma, foi muito puxado, assim. E é aquelas coisas que fazem a gente entender que a vida da gente muda do dia pra noite em segundos. Cara, eu tava na emergência com o João, recebi o diagnóstico. Mas o que aconteceu? Ele tava comendo papinho em casa, tudo direitinho, normal, vida E assim, a gente nunca deu açúcar pra ele. Por quê? Porque a gente tinha aquela orientação ainda mais você, dentista, exato. Então, deixa assim, eu poupar meu filho. Exato, né? assim, os 2 primeiros anos de vida, 0 açúcar. Ele não come açúcar. Então, ele nunca comeu. Só que um dia ele tava... porque tem pai e mãe que bota Coca-Cola na mamadeira e dá, gente, né? Essas doideiras. E amassa biscoito com farinha láctea pra criança tomar mamadeira, pra tomar uma pancada de noite e dormir a noite toda. Eu falo da porra de açúcar na criança. Assim, numa boa. Ela vai dormir a noite inteira, cá pra cheio nós. de Neston na cabeça. Neston com biscoitinho é gostoso. Não, é uma delícia, mas você vai não pra dar... criança. Vamos combinar. Mamadeiras. Eu peguei muita e criança com a bananinha, com bananinha. Uma mistura. Bananinha, pronto. Neston e Exato. pega aquele biscoitinho de água e sal, bota ali. Cara,
mas não é pra criança. Só que aí ele bota aquilo pra criança beber, mamar, cara, ele dorme com aquele monte de açúcar. Ele pegou uma porção de criança com cárie. Que é o que a gente chama de cárie de mamadeira, né? São os dentinhos da frente todo cariados. Porque ela toma aquela mamadeira grossa, aquilo fica a noite inteira ali. Cara, faz cárie. É porque a mãe não vai acordar pra escovar Não faz. o dente. Não, porque a mamadeira é justamente pra criança dormir. Então, se eu for escovar o dente, ela acorda. Então, cara, deixa ela apagada. Ela fica realmente... Ela tem ali um porre de açúcar e ela dorme, depois apaga. Então, isso acontecia muito. Então, eu procurei não fazer isso com o João. Cara, mas um dia, o João começou assim, não queria comer. E tava muito molinho, mas não tinha febre, não tinha diarreia, não tinha nada. Sabe, só não queria comer e tava muito mole. Cara, a gente assustou. É virose. Aí a gente ia viajar no carnaval. Era assim, sexta-feira de carnaval. Eu falei, Michele, ela me mandou um vídeo, olha como é que o João tá. Cara, ele... Eu falei, ih... Aí ela, o que foi? Eu falei, cara, tá muito estranho. Eu falei, entra no carro e vambora. Saí do trabalho, peguei, falei, vamos pro hospital. E a gente já tava com a pousada já acertada. A gente passa no hospital, pega o diagnóstico de virose, tá com a virose e vamos embora, vida que segue. Cara, chegou lá no hospital. Desencargo de consciência, pra ir tranquilo. Exato. Chegamos lá no hospital, cara, ele já não ficava mais sentado. E não falava mais nada. Caramba. E aí fez exame de urina. Ele tava com que idade? Ele tava com 1 ano e 10, 1 ano e 10 meses. Aí fez a... É legal a gente falar disso, porque tem outras pessoas que podem passar por um quadro a gente assim, sempre fala, eu e minha esposa, a gente sempre fala sobre isso. E aí, assim, só que sem febre, sem nada. Fez o exame de sangue, cara, não veio nada de infecção. E aí eu liguei pra pediatra, ela falou assim, olha... No exame de sangue. De sangue, não veio nada de infecção. E exame de urina, tudo. Aí a pediatra, manda pedir um exame de urina, porque pode ser infecção urinária. Uhum. Fez exame de urina, não veio infecção urinária. Veio o quê? Veio presença de glicose. E aí o médico achou estranho. Só, então vamos fazer o teste do dedinho, né? Com a fitinha. Aí fez o teste do dedinho, cara, a glicose do João veio 489. Que isso? Cara, o normal é até 100, né? E o menino não comia nada. Nada. Aí o médico falou assim, cara, vamos confirmar no sangue. Aí fez a glicemia no sangue, porque o exame de sangue padrão de emergência não pede glicose. Ele pede só células vermelhas, tal, ali, células brancas. Pra identificar a infecção. Exato, pra infecção. E aí, quando fez, cara, a glicose dele já tava 680. Nossa. E ele falou assim, olha, teu filho tá entrando em cetoacidose, o nome é um quadro, assim, teu filho vai entrar em coma. Caramba. Ele não, cara, por isso que ele tá assim. Então, teu filho tem diabetes. Cara, quando ele falou assim, teu filho tem diabetes, eu falei assim, não tem não. Ele não tem. Eu falei, não, eu trouxe ele não tinha. Eu trouxe ele não tinha. Foi assim, aqui. Eu falei isso. Tipo, pegou aqui, né? Exato. Aí eu falo depois na palestra, eu falei, cara, se ele pegou na recepção, porque ele veio e não tinha nada. Querido, conserta. Eu trouxe ele 100, eu levo 100, não tem essa. Porque assim, cara, e ali quando ele falou isso, teu filho tem diabetes, cara, acabou. E aí foi assim, ó, teu filho tem diabetes, é genético e não tem cura. Vocês vão ter que aprender a lidar. Cara, e foi assim. Que simpático, né? E aí peguei o João no colo, e aí ele teve que ir pro CTI pediátrico, e aí ele todo ligado em eletrodo, e ali era soro pra hidratar e pra fazer insulina. E ele não podia nem beber água, nem mamar. E ele mamava muito. Ou seja, eu fiquei 14 horas com ele no colo. A minha esposa não podia ficar com ele, senão ele queria mamar, ele estressava. E ele chorava, e até dormir de cansaço. Tadinho. Cara, então assim, e aí ele ficou 9 dias internado. Pra gente poder... pai e pra mãe, isso é faca no peito, né? Nossa, não, e a minha esposa teve que parar de amamentar ele nesse período. E ele mamava muito, assim. Então foi abrupto, pancada. assim, foi na Porque pancada. no leite tem a... Tem, no leite ele tem um teor de glicose. E como é que você mede? Porque, por exemplo, hoje o João tem 5 anos. Toda a alimentação dele é pesada. Então, assim, eu sei exatamente a quantidade de carboidrato que ele vai comer, porque eu preciso saber a quantidade de insulina que eu vou fazer pra ele. Cara, ele mamando no peito, eu não sei quanto ele tá mamando. Então, não tem como medir. Então, ele teve que parar pra ter toda a alimentação dele controlada e aprender a lidar com isso. Então, assim, naquele momento, foi muito assim, falar, cara, o que eu faço agora? E aí entra todo aquele julgamento. Se vocês não tivessem levado ele na emergência. Exato. Tipo, vamos viajar. Tem muita gente que tem muita criança, infelizmente, que não consegue voltar do coma. Caramba. E tem muita gente que acaba... A gente começou a falar sobre isso com algumas pessoas. Então tem gente que liga pra gente pra saber quando recebe diagnóstico, pra saber o que faz, tal. Porque é um baque. Tem uma amiga, uma conhecida que entrou em contato com a gente agora, deve ser um mês, que é a filha dela, do acampamento Manaim, aqui no Rio. Cara, a criança abriu o diagnóstico no acampamento. E aí não sabia o que fazer. Eu falei, cara, calma. Aí a gente passou contato no nosso endócrino e tal, foi orientando. Porque muita gente não sabe. O que eu faço agora? Quais são os passos? E aí o que a gente foi fazer, cara? Então o que a gente tem que fazer agora? Porque no começo é aquela coisa, né? É a negação, você não aceita. Cara, por que meu filho? Por que meu filho? Cara, porque você falou, fiz direitinho. assim, chegou sabe, aqui não tinha nada. Cara, por que meu filho? Tal, não sei o quê. Aí você entra naquilo. E aí foi nesse momento que eu comecei a botar em prática o que eu vinha estudando há anos de resiliência e tal. Falei, cara, o que eu faço aqui então agora?
E um dos primeiros papéis, cara, foi cara, então, primeira coisa que você tem que fazer é agradecer, cara. Primeiro que ele teve diagnóstico. Segundo que ele tá no hospital, ele tem vaga. Terceiro, tem uma família que me estruture agora para receber isso. Não, conseguir que fosse atendido a tempo, né? A tempo. Pois Então, é. assim, cara... Não morreu. Exato, não morreu, não piorou, não agravou, não entrou em coma e voltou com sequela, sabe? Tem criança que fica entubada pro resto da vida, então Caramba. fica vegetativa. Eu falei, cara, e o João, graças a Deus... E aí eu comecei a agradecer pra quê? Pra entrar em ação. Porque enquanto eu ficava se eu ficasse naquela murmuração... É não vai legal ajudar falar, nada. porque isso pode acontecer com outras crianças e as pessoas saberem. Pô, tá muito molinho, então não acha só virose, tchau, vai dormir. Leva pro As hospital. principais coisas que a gente tem que ficar atento. Ah. Ela perda de apetite, ela pode ficar com náusea, vomitar. O João não vomitou, mas pode ficar com náusea. E outra coisa, urina muito. E o João tava urinando muito. E de madrugada, a fralda dele sempre vazava. Isso não era comum. Mas a gente nem deu por conta, porque a gente mora no Rio de Janeiro. Um pouco mais de água, tá calor. Mora no Rio de Janeiro. Verão no Rio de Janeiro. Morava no Maracanã. Meu Deus, bebe muita água. E ele começou a beber muita água, porque você fica com a glicose alta, bebe muita água, urina muito. Que dá muita sede. Urina muito. Então, mas são sinais pra gente ficar atento. Então, isso fez a diferença ali. E a gente começou, cara, então o que a gente faz agora? E começamos a agradecer por aquilo. Pelo que a gente conseguiu, pelo que a gente podia fazer, pelo que dava pra fazer. E a gente foi levando, né? Foi construindo aquilo ali. E foi no momento que eu aprendi muito a pedir ajuda. Porque eu nunca fui um cara de pedir ajuda. Eu sempre fui o cara que ajudava todo mundo, mas tinha vergonha de pedir. E naquele momento eu passei a aprender a pedir ajuda pros outros. Porque, cara, eu não dava conta de fazer aquilo tudo sozinho. Eu não dava conta de estruturar tudo aquilo sozinho, de passar por aquilo tudo sozinho. E aí eu comecei a pedir ajuda, cara, da minha família, de amigos. Seja assim, cara, pedir oração. De, olha, reza. Ou então de pedir alguém pra ir lá ficar com a Michelle enquanto eu ia pra casa tomar um banho pra poder voltar. Então, eu acredito que tudo isso que aconteceu... Ele ficou quanto tempo no hospital? Ele ficou durante 10 dias no hospital. E depois, quando foi pra casa, tipo assim, toma, teu filho tem diabetes. E aí, como é que faz com essa criança aqui? Falei, leva os enfermeiros lá pra casa. E outra coisa que eu agradeci, cara, eu sou dentista e minha esposa é enfermeira. Imagina quem não é da área de saúde, tendo que, cara, fazer insulina todo dia no seu filho, picar o dedo do seu filho durante 10, 12 vezes num dia. Caramba. Sabe? Então, assim... Porque aquele furinho incômodo. Aí exato. Você pede o dedo da criança, já... Exato. Já pode te dar o dedo do meio. Hoje ele faz sozinho, né? Hoje ele mesmo faz, tal. Mas foi todo um caminho. Não tem aquele negocinho que coloca? Ele tem um sensor. Aí hoje ele usa uma bomba de insulina, que é fornecida pelo governo, né? Lá em Portugal. Aqui também mas você tem que entrar com um mandado judicial pra você conseguir. Essa bomba fica onde? É como se fosse um aparelhozinho, tipo um celular, que fica pendurado na roupinha dele. E aí tem um catéter que entra no corpo e tem um sensor que você coloca no braço, que o sensor fica medindo a glicose durante 24 horas. Você tem que encostar o celular, é isso? Não. Esse, ele manda direto pra bomba e a bomba fica lendo. E aí... quando precisa, ela... Exato. Ela E aí ela fica mostrando ali quanto tá. Se ela tiver muito baixa, a bomba suspende automaticamente a insulina para que ele não faça uma hipoglicemia, que é o mais grave. Então, e a gente vai controlando na hora de fazer insulina, eu não furo mais ele com agulha. Na verdade, eu vou na bomba e digito na bomba o quanto ele vai comer de carboidrato. Só, ele vai comer 35 gramas de carboidrato. A bomba calcula quanto ele precisa de insulina. Você vê no arroz, na batata, exato. Não sei o quê, ele vai comer 90 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, 60 gramas de carne e tal. Isso aqui deu 31 gramas de carboidrato. Eu boto na bomba, que ele vai comer 31, ela calcula quanto de insulina ele precisa, eu aperto OK e ela bota. Nossa, que inteligente. Então, é o que a gente hoje tem um caminho de mais moderno. Então, isso facilitou muito a vida dele, né? Então, e cara, eu sou muito grato por a gente ter conseguido, por a gente saber utilizar. Claro. Porque, infelizmente, cara, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, e é um dos nossos desafios, é promover também que as pessoas entendam que elas têm direito, que elas podem cobrar isso do plano de saúde. Aqui no Brasil eu tinha, porque eu acionei o plano de saúde. O plano de saúde cobria. Então a gente fazia tudo isso. E quem não tem plano de saúde, quem não tem plano de saúde vai fazer via Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde do Estado. E aí você tem direito, mas você tem que entrar com uma ação judicial. E a carga de insulina é colocada na bomba. Vai um tubinho de insulina dentro da bomba. E aí a bomba fica administrando. Uma hora acaba. Então, tudo tem validade, tudo tem um período. Esse tubinho de insulina tem 6 dias de validade, aí eu tenho que trocar. O catéter são 2 dias, então a cada 2 dias eu tenho que trocar o catéter, tem que tirar a agulha, colocar a agulha e tal. E pra ele fica tranquilo?
Cara, tem dia que ele não quer, né? Como qualquer um de nós. Tem dia que a gente não quer trabalhar. Tem dia que a gente não quer fazer alguma coisa. Tem dia que ele não quer botar a bombinha. Mas ele precisa botar. Muito, então, mas ele já entende isso. Então, ele sabe, ele mostra a bombinha pras pessoas. Ah, essa é minha bombinha. Porque eu não tenho insulina. Então, ele sabe, ele fala. Mas às vezes é chato. Você falou que tem dias que a gente não quer. Lá em casa, às vezes, por exemplo, com a caçula, que a gente fala assim, eu adorei até do meio. Eu não queria ir pra escola hoje, posso ficar em casa? Eu falo assim, sabe que eu também não queria trabalhar hoje, mas eu não tenho essa opção, nem você tem. Você vai pra escola e eu vou pro trabalho. O João começou isso antes de vir para Portugal, começou a dizer, não quero ir pra escola hoje, não quero ir pra escola, não. Eu falei, João, mas ir pra escola não é negociável, meu filho. Você tem que ir pra escola. Ele, mas eu não gosto de lá. Eu falei, cara, eu te entendo, tá tudo bem. Tem dia que eu também não quero trabalhar, mas eu vou. Cara, então assim, lá é pra você aprender e tal, não sei o quê. Aí vai, cara. Não, porque eu conheço mãe que o filho fala que não quer e deixa em casa. Cara, certas coisas são negociáveis. Eu também acho. É a mesma coisa assim, banho. Comer legumes. Não, isso não é negociável. O que você pode escolher qual que você vai querer. Eu te dou opção. Mas isso não é negociável. Não vou escovar dente. Não é negociável, querido. Vai escovar. O que eu te deixo escolher é qual escova que você quer e qual horário. Agora, você vai ter que fazer. A vida é feita de você tem obrigações e tem que cumprir. Senão depois fica uma pessoa mais velha que aí, o meu patrão é meio chato, eu acho que eu não vou, aí não vai. Tô desempregada, não sei o que, aí vira. Não, cara, então assim, tem coisas que não é negociável, querido. Vambora, a gente vai ter que fazer. Não adianta passar muita mão na cabeça, não. E aí depois entra no ritmo, entra no flow, acabou. Você precisa começar a entender a partir de agora que a vida não é só o que eu quero, né? Eu tenho compromisso que eu vou ter que cumprir. Cara, isso ele já sabe. E a própria diabetes ajudou ele a entender isso também. Cara, ele tem que fazer. Às vezes, papai, é muito chato, não quero colocar. Eu falei, filho, é chato, né? Mas o que a gente precisa fazer para poder a glicose ficar boa? Tem que botar a bombinha. Eu falei, então, aí ele vai e bota. Então, assim, a gente sempre conversa com ele, mas criança é uma aula de resiliência, né? Cara, a criança se adapta muito bem às coisas. Mas é o que eu falo assim, não é porque elas são uma aula de resiliência que eu tenho que impor isso a ela, pra ela ficar também. Mas ele é uma criança que, cara, mudou a nossa vida, assim. Ele nos ajudou a melhorar muito enquanto ser humano. Tanto a mim quanto a Michelle, meus pais, os pais da Michelle. Então, desde o diagnóstico, ele aumentou isso ainda mais, sabe? A família ficou muito mais unida. Mas sua família foi pra lá também, não? Não, só o meu sogro e minha sogra. Eles estão com a gente lá, em Portugal. 2 meses depois, eles foram. A minha mãe continua aqui. Aí isso foi até dos motivos da minha vinda, que já tava quase 2 anos sem ver, né? Então eu vim pra ver minha mãe, passar um pouquinho de tempo aqui com ela, tá? Mas olha só, aí você estava falando do seu treinamento que você fez nessa sua transição. Você falou que levou 7 anos, aí você começou a descobrir dessa questão, mas você decidiu fazer exatamente o quê? Porque você falou, não vou ser mais dentista, eu vou fazer o quê? Sim. Então, aí na época, a primeira coisa que me fez startar a possibilidade de eu não atuar mais somente enquanto dentista foi quando eu fiz uma certificação de coaching na época. E eu falei, cara, isso é legal. Para ser um coaching? Na verdade, eu fiz porque eu achei interessante. E aí dentro, eu nem sabia o que era quando eu fui fazer. Eu fui fazer um curso de empreendedorismo, que era ministrado pelo Sebrae. Adorei aquilo. E um dos facilitadores era coach. E ele falou, eu falei, cara, eu quero descobrir o que é isso. Fui pesquisar, vi que tinha um curso disso, fui lá fazer. Cara, eu achei incrível. Porque são ferramentas práticas, muito alinhadas na parte de gestão, algumas baseadas em algumas questões da psicologia, mas como faz a pessoa, cara, fazer um planejamento pessoal para alcançar um resultado em determinada área. Cara, isso me ajudou muito na minha vida pessoal. E eu falei, cara, eu posso ajudar outras pessoas com isso também. Eu comecei a atender enquanto coach algumas pessoas aqui no Rio. E aí eu adorei isso. Só que aí eu comecei a ver que eu não tinha mais horário, porque eu atendia como dentista durante o dia inteiro, atendia à noite, cara, não tinha mais horário. E aí eu comecei a fazer coisas em grupo, comecei a fazer algum grupo de pessoas, aí aplicava algumas ferramentas de coaching. E aí eu percebi que o meu lugar era com pessoas, assim, era em eventos, em treinamentos e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui chamado para palestrar num evento de coaching, daqui a pouco fui chamado para palestrar em outro. Aí nesses eventos eu comecei a ser chamado por empresas para palestrar nas empresas. Aí começou, aí fui fazendo essa vida dividida. Ia pro consultório, final de semana ia fazer evento, à noite ia fazer evento e tal. E aí até que eu percebi, cara, não, na verdade eu quero viver disso. Eu quero viver dessa parte de treinamento, de capacitação, desenvolvimento de pessoas. Que eu fico feliz, cara, aqui é que meu olhinho brilha. Eu acho que faz sentido eu estar aqui. E aí as coisas começaram a se construir. Eu fui cada vez mais indo para esse lado. Saí do bombeiro. Continuei atendendo como dentista na rede pública. E aí eu falei, cara, não tá dando mais jeito.
E aí foi que eu recebi essa proposta de ir para Portugal. Eu falei, cara, então acho que vai ser o caminho. Foi ali que eu queimei mesmo a ponte. Mas aí e saí Portugal? Para fazer exatamente o que em Portugal? Então, aí eu fui chamado a primeira vez em 2018 para palestrar num evento em Portugal, organizado pelo Rafael Nassif. E aí ele tinha um instituto lá, já, de desenvolvimento humano, que é o Instituto Viver com Propósito. Aí eu fui em 2018 e palestrei no evento dele. Cara, foi incrível essa dinâmica de conhecer as pessoas lá, essa diferença de cultura. Aí o pessoal adorou a minha palestra. Aí ele me convidou para estar de novo no evento de 2019. Aí em 2019 eu fui de novo para lá. E aí quando o evento foi incrível, foi para 1.000 pessoas, as pessoas adoraram. E aí ele falou assim, cara, vem para cá, vem trabalhar aqui, vem de vez. E aí eu falei, cara, falei com a Michelle, vamos. E aí a gente foi. E na época eu tava com meu pai ainda, a gente tava na casa do meu pai ali, porque a gente já começou a desenhar a possibilidade de ir. E aí eu fui pra casa dele, eu falei, cara, o que você acha? Ele, vai, não se arrepende não, vai. E se não der certo, volta. E ele sempre foi um cara muito assim. E eu fui. Só que aí veio a pandemia, aí eu fiquei trabalhando online pra eles, e aí em 2021 que eu fui pra lá. E aí eu fui... Na pandemia, então, você tava aqui? Na pandemia, eu ainda estava trabalhando no setor público quanto dentista. E isso foi que mexeu muito comigo, porque meu pai estava no hospital, porque tinha tido um problema, cara, fez um exame rotineiro que complicou, ficou internado, e, cara, chegou a pandemia no Brasil, sim. Chegou. E aí, meu pai no hospital, eu que ficava com ele, eu e minha irmã, a gente botava pra dormir e tal, não sei o que, acompanhava. E aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o que a gente soube? Quem tem diabetes morre, quem tem hipertensão morre, e os velhos morre todo mundo. Então, cara, eu tomava remédio pra pressão na época, eu totalmente muito acima do peso. Falei, cara, aí primeira coisa que veio, eu vou morrer. Falei, cara, eu vou passar isso pro meu filho, porque como eu era dentista, não tinha mais atendimento de dentista. O que eles fizeram com os dentistas? Cara, vai pro hospital fazer teste de Covid. Eu fazia teste de Covid, quem tava positivo. E aí, cara, o João com diabetes. Aí o que eu fiz? Cara, minha esposa foi morar com meu sogro e minha sogra, e eu fiquei morando sozinho durante 64 dias. Cara. Eita! E aí, cara, eu não podia cuidar mais do meu pai, não podia estar com meu filho. Cara, foi aquela coisa. Meu pai, infelizmente, acabou morrendo de Covid. E aí foi aquilo de, cara, a vida parou ali naqueles primeiros meses. Depois, quando foi voltando ao normal, voltei a morar com eles. Cara, vamos. Aí em 2021, a gente ainda estava num contexto de pandemia, mas muito mais controlado. Aí a gente foi para Portugal. E desde então estamos lá. Então, assim, no Instituto Viver com Propósito. Em qual cidade? Fica no distrito de Lisboa, em São Marcos, ali, que é Sintra, né? Que é no Conselho de Sintra. Sim. Então, é um instituto de desenvolvimento humano, tanto profissional quanto pessoal quanto profissional. Então, a gente tem certificação de coaching, a gente tem eventos de inteligência emocional, e a gente tem também muito trabalho de arrecadação de alimentos, trabalho humanitário, né? Que a gente desenvolve lá em Portugal mesmo, para instituições de Portugal. Então, cara, acabei que eu me encontrei nisso. E hoje eu tô verdadeiramente centrado. Você chegou a ser palhaço em hospital? Fiz, cara. Eu adorava. Bem a cara dele, né? Exatamente. E eu fazia parte da trupe, os Atrapalhados. E aí eu servia em ambiente hospitalar com palhaçaria hospitalar. O que eu fazia, cara? Eu fiz um curso para formação na arte da palhaçaria. Ah, tem um curso? Tem um curso, vários. O negócio é sério, não é palhaçada, não. Tá achando que é palhaçada. Não, é a pior coisa que tem. A pessoa que bota o nariz vermelho acha que virou palhaço. E aí, sou palhaço. É o caos. Não. E ainda mais para trabalhar em ambiente hospitalar, cara. Não, tem todo um treinamento. Imagina o cara fazer uma palhaçada errada num ambiente hospitalar. Não, exato. Então, tipo assim, tá morrendo, hein? É todo um treinamento. É todo um treinamento. Mas tem gente que... Não, quer ver uma coisa? As pessoas que às vezes... eu sou palhaço, eu sou palhaça. Aí chega lá, que comida ruim, hein, cara? A pessoa do leito do lado não tá podendo comer durante 48 horas que ela tá de jejum, dieta zero. Você não faz certo tipo de piada. Então você tem que aprender. Então, assim, você tá verde. Exato. Tá mesmo, entendeu? Tá mesmo. Então, assim, não se comenta. Tá verde mesmo, Então, era altamente desafiador. E aí eu fazia palhaçaria. É que a Kênia não sabe que eu fiz o curso de palhaço. Justamente. Você foi monitor. Você tava no nível alfa. Entendeu? Você foi
monitor. Obrigada. Entendeu? Muito obrigada. Ela não tá sabendo que eu fiz esse curso. Obrigada, Às vezes, quando eu vou por aí, vou ficar fazendo... Exatamente. Adorei, você foi monitor. E aí eu trabalhava com criança, em hospital de criança, pediátrico, e depois com hospital de adulto, que pra mim era mais desafiador. Fazer palhaçada pra adulto. Cara, pra adulto internado, velho, adulto assim. Exatamente, Aquela cara exatamente. assim. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Sabe quem mais gostava quando a gente ia no hospital pediátrico? Os pais, cara. Eram os pais que estavam ali do lado. Porque também fica alegre de ver que o filho vai ter uma alegria. Exato. Tem criança que às vezes entrava no quarto e voava um negócio na minha cabeça, né? Aí você sai, acabou. Né? Sério? Você não... É lógico. Cara, tem criança que tá revoltada, tem criança que não quer. Tá tudo bem. Então, enquanto palhaço, a gente não chegando. A gente abre a porta, a gente pergunta se pode entrar. Oi, posso entrar? Aí, lógico, a gente faz, bota só a cabecinha, fica ali, bota o narizinho pra fora e tal. Beleza, a criança permitiu? Aí eu entro. Sim, porque também. É um relacionamento, é uma dinâmica ali. Vai entubar agora, na quem criança... mais gostava eram os pais, cara. Os pais adoravam. A gente botava os pais pra dançar e tal. E quantos vieram e diziam que, cara, aquilo era o momento que eles mais gostavam quando eles estavam lá. Mas tinha criança que não queria, né? Tinha criança que não quer. E, cara, tá tudo bem. A gente entra, dá um sorriso e sai. Tem que respeitar o tempo da criança. Agora, pior é adulto. Pior é... Cara, tem adulto que... E tinha adulto que detestava, e aí era um processo de conquista. Até virar amigo. E aí tinha um que todo mundo falava assim, Fábio, não passa nesse leito, não passa no leito, não passa, porque ele não vai querer. Cara, era... Aí eu já entrava... gosto desse desafio. Aí eu adorava. Então, assim, as pessoas não iam. Eu falei, cara, eu vou lá. Assim, deixa ele dizer que não. Aí eu abri a porta e falei, olá. Ele, sai daqui! Falei, tô indo! E eu saía. E aí, cara, na semana seguinte eu voltava e falei, voltei! Aí ele já começava a esboçar um sorriso. Tá bom, mas pode ir embora. Eu falei, tudo bem, beijo, me liga. Aí eu saía. Aí na semana seguinte, eu só botava assim, um olhinho assim pra fora, assim, e aí, hoje rola? Só uma entradinha aqui rapidinho, não sei o quê. Aí ele, entra logo e sai rápido. Aí eu entrava, cara, falava alguma coisa rápida, ele dava um sorriso e eu ia embora. Sabe? Deixava na vontade. Exato. Era só eu ia fazer limpeza. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Está sujo isso aqui, hein? Você tá sujo, hein? Tá sujo tudo aqui. Aí ele ria e eu ia embora. Mas era uma construção, sabe? E a palhaçaria tem muito disso. De você se relacionar acho que eu sou palhaça, com a pessoa. Cara, é linda a arte, a palhaçaria é linda. Acho que eu sou, acho que eu fiz também. É Eu acho que eu pronto. sou sua aluna. Você foi monitora do monitor. Olha isso. O casal já tá todo trabalhado na palhaçaria. É um casal de palhaço. Pronto. Mesmo. Que coisa Não, olha só, você pode ter lindo. certeza que pelo menos o curso eu fiz. Fica tranquilo que eu tenho o certificado e o nariz de palhaço. Exatamente. Eu gosto dessas pessoas que são difíceis. Sim. Eu não fazia com humor com ela porque não dava. Mas, por exemplo, tem a capela de... A imagenzinha, a capelinha de Nossa Senhora de Schanstatt, que vai percorrendo nas casas. Teve uma época que eu era a que era responsável por levar para as casas. Sim. E tinha uma senhora que sempre dava problema, enfim. E eu tinha que levar para Dona Jusileia. Dona Jusileia. É aquela da vila? Marcou, né? Marcou. Marcou. Gente, ela atendia o telefone, tipo assim, Lô, ela já atendia assim. Aí eu, na primeira vez, por favor, Dona Jusileia, quer? Desculpa eu ter nascido, primeiro de quase, tudo. Assim. Eu tô respirando, você me perdoa. Aí ela assim, quer? Aí eu, é Dona Jusileia, aqui quem fala é Kenny. Sério, eu fiquei com medo da mulher, porque era um horror. Aí ela... Não, pode não, vai mais tarde. Jesus amado, quem é a Dona Jusileia, gente? A Dona Jusileia vai me morder. Aí eu me preparei no mês seguinte, eu vou ligar pra Dona Jusileia. Aí a segunda coisa, Dona Jusileia lá, toda durona. Aí da terceira vez que ela atendeu, não era difícil saber quem era a Dona Jusileia. Exatamente. Aí eu falei, Dona Jusileia, a senhora vai bem aqui, quem fala é Kenny, que saudade da senhora. Aí eu comecei assim, já de cara, fui assim, Aí eu, Dona Jusileia, tem uma ótima notícia para a senhora não sabe quem vai lhe visitar. Nossa Senhora de Schanstatt. Aí ela, tá bom. Da outra vez que eu liguei, aí eu já queridona, Dona Jusileia. Isso porque não usou humor, né? Você viu que ela falou, que ela não usou humor, tranquilo. Aí no final, Dona Jusileia já vai ter minha filha, me convidava a tomar café. Fiz um bolinho pra você. Tá assim com Dona Jusileia, ó. Já chamava de Dona Ju. Dona Ju. Exatamente. Eu gosto das pessoas difíceis, então eu gostei do homem aí. Mas e eu acho que é desafio, sabe? A gente se relacionar com o outro é desafiador. E, cara, o palhaço faz isso. O palhaço, eu sempre falo, né? Falei? Pronto, tá vendo? O palhaço faz isso. Porque quando você vai no circo,
Entendeu? É tudo aquilo assim, cara. Tem a pessoa que faz as acrobacias e tal. Aí você tem o cara que engole as espadas, outro cospe fogo, outro doma leões. É todo mundo sinistro, todo mundo faz tudo de bom. Assim. Quem é que erra? Quem é que levanta, cai? Quem é que a gente mais se identifica? Cara, é o palhaço. Por quê? Porque o palhaço é o mais humano de todos ali. Então, por isso... E o palhaço tem essa coisa da ingenuidade, que se aproxima muito com criança. Por isso que a gente não tem o engolidor de fogo, né? O engolidor de espada hospitalar. Por isso que a gente não tem, né? O cuspidor de fogo hospitalar. Não tem. Você tem que é o palhaço hospitalar. Por quê? Porque é o que mais vulnerabiliza, é o que mais se conecta com as crianças. Ou no máximo você tem o animal, né? Como você tem aquele cavalo... Lá, sim, tem um cavalo que vai no hospital para tratar das experiências de quimioterapia. Não, tem um cavalo mesmo. É impressionante Dr. Payer, que ele escolhe... Assim, que país é esse? Ele tá na França ou na Bélgica? Acho que é Bélgica. E ele é um lindo cavalo de salto, maravilhoso, que é um cavalo normal, você solta ele na cocheira, lá no estábulo, ele sai correndo, brinca, faz tudo. O cavalo faz. Mas ele entra no hospital ligado, né? Porque tem que estar protegido. É uma faixa que você bota no braço do cavalo quando vai saltar ou quando não vai saltar. A pessoa que ama muito cavalo chama de braço. É isso que eu percebi. Assim, é muito amor pelo ele bota um braço no cavalo. Falei, já não é um cavalo normal, querido. Não. Porque ele tem braço. Se você percebeu, tem perna o seu cavalo tem braço. E aí botam uma manta nele e ele entra no ambiente hospitalar. Higienizam ele. Ele entra no elevador, levam ele pro andar, ele vai andando pelo corredor, ele para na porta do quarto. Mas deixa ele solto. Ele escolhe o paciente, aí ele para no paciente, ele fica durante um tempo ali. Ele como quase estivesse rezando, ele interage e ele sai de ré. É impressionante que ele escolhe geralmente os que estão na última. É impressionante esse cavalo. Sim. Ele sabe que a pessoa está morrendo. Tem vários estudos que mostram a questão da frequência cardíaca, das ondas eletromagnéticas, e assim, de coração para coração, né? Que isso faz. O coração, ele emana pulsos eletromagnéticos, cara, mais forte do que o cérebro. E ele faz essas conexões, né? Aquela coisa que a gente fala, meu santo não bateu contigo, porque de repente tá vibrando numa... Cara, você tá chateada. E aí, na verdade, isso é o quê? Isso é ciência. Se você tá vibrando assim, cara, teu organismo tá com uma bioquímica que tá jogando uma coisa... Vou contar a você. Cara, o cavalo tem um coração desse tamanho, velho. O impulso eletromagnético dele é gigantesco. Mas quando você monta num cavalo, mesmo que você não faça nada, ele já sabe se você tá com medo ou não. Sim. Só de você montar, porque ele sente o coração. Exato. É exatamente o que você tá falando. Por isso que tem aquelas equinoterapias, né? Que as crianças sobem e tal. Não, e ele escolhe... E geralmente, eu tava vendo na reportagem, ele escolhe a pessoa que tá ali nas últimas, tá morrendo, cara, impressionante. Que precisa. E ele não dá um coice, ele não dá uma mordida, ele não faz nada dentro do hospital. Ele entende. É impressionante. Mas assim, é um único cavalo na face da Terra, que é esse que faz isso. Incrível, velho. É um negócio impressionante. Ele é acima da média e também muito. O hospital ter entendido, ter aceitado, porque um cavalo no hospital tá louco, vai dar rabada aqui, vai as pessoas às vezes, cara, travam a palhaçaria hospitalar. Não, que mas somos nós, seres humanos, mas ele dá uma desinfetada nele, e aí ele vai, tá ligado, tá escovado, tá bonito. Tira um negócio debaixo da mão e do pé. Da mão e do pé. Da mão e do pé. Esse cavalo eu queria ver. Ele deve estar dando umas piruetas ali. Pô, estende a mão. Você imagina um cavalo em qualquer ambiente, aqui, no corredor aqui, ele pode se assustar. Sim. Se ele se assustar aqui dentro, você tá lascado, porque ele vai começar a dar coisa para todo lado, até você conseguir acalmá-lo. Você tá falando de um cavalo entrando no CTI quase. Não, cara, é muito... Não é brincadeirinha, não. Cara, que isso? Qualquer mexidinha dele arrebenta tudo. E ele entra e fica horas no hospital. Depois, eu quero ver. Não, é bem legal. Vou te dar pra você ver. Dentro do que você trabalha, qual é a pauta, o que você mais gosta de abordar com as pessoas? Cara, eu gosto muito de trabalhar, eu falo sobre a inteligência emocional, sobre como você gerir suas emoções. Isso é legal. Então, assim... tem muita gente que não sabe lidar com as suas próprias emoções. Não sabe, cara, não sabe. Na verdade, foi coisa assim que eu venho estudando ao longo dos últimos anos, e eu vejo que o quanto as emoções impactam diretamente todas as nossas decisões, os nossos resultados, né, os nossos relacionamentos. Então, foi coisa que eu vim estudando ao longo dos últimos anos. E principalmente trabalhar essa questão da resiliência, né? Como é que a gente consegue, cara, nos tornar mais resilientes, né? Porque às vezes parece que é uma coisa de dom. Tipo, não, fulano é forte, fulano aguenta tudo. Não, cara, como é que a gente desenvolve nossa resiliência?
É uma capacidade de Então, lidar com as legal, explica para as adversidades. pessoas exatamente Então, o que é resiliência, porque muita gente não sabe. A resiliência emocional, ela vem do termo da resiliência da física, né? A resiliência o quê? A capacidade de um material receber uma pressão, uma força, e ele enverga, digamos assim, ele recebe aquilo, ele deforma, e ele volta, depois que cessa esse estímulo, né? Essa pressão, ele volta para posição original, para sua formatação original. Podemos dizer que o Então, bambu é exato. resiliente, porque ele bate o vento, ele dobra e depois ele volta. Todo material tem um grau de resiliência. Enverga, então, por mas não exemplo, quebra. um bambu tem um grau de resiliência diferente de uma placa de ferro. Sim. Então, assim, todos têm o seu grau de resiliência. E, ou seja, na resiliência emocional, é a capacidade que a pessoa tem de receber, de repente, um estímulo, como uma adversidade, como um diagnóstico, como a perda de alguém, a crise, pandemia, falência de empresa, término de relacionamento. Como é que você lida e você sofre esse impacto? E como é que você consegue voltar para um padrão mais aceitável dentro do teu normal depois disso? Como é que a gente desenvolve essa capacidade? E isso está tudo dentro do quê? Cara, do nosso potencial cognitivo, como é que eu leio, como é que eu interpreto esses fatos, esses acontecimentos, e como é que eu sinto em relação a isso. Não também supervalorizar determinadas coisas, você dá o devido peso para aquilo, você tem esse equilíbrio. Então, né? mas depende de como você recebe, né? E a capacidade do receber é uma das partes fundamentais, porque assim, eu posso dizer a você, você é feio, por exemplo. Mas é mentira, né? Porque é claro. Claro. Eu sou um espetáculo. É um espetáculo. Acabei de sair de casa, minha mãe falou que eu tava lindo. Isso. Aí você vem aqui e me gonga desse. Pelo amor de Deus. Olha, que exemplo descabido. Acabamos de ver a capacidade de resiliência dele. Olha a resiliência. Que é um absurdo. Mas tudo bem. Eu aceito isso aí como um mero exemplo. Entende? E a pessoa, meu Deus. Se você não pode deixar a coisa passar daqui. Ou seja, ela vem, para aqui e volta. Se ela penetrar no mais íntimo do seu ser, porque eu disse, você é feio, lascou. Não, e tem muita coisa também, por exemplo... É o chamado Dodói Neném? A resiliência é muito também do fato assim, qual a interpretação que você dá para aquilo que te acontece? Porque tem muita gente que traz aquilo como sendo pessoal, como sendo... E aí começa a ter o que a gente chama de distorções cognitivas, né? Que acha que tudo é com ela, que ela é a grande vítima, que tudo vai dar errado, começa a catastrofizar as coisas, tudo agora, minha vida acabou. E aí são as dificuldades de você interpretar as situações e aprender a lidar com elas, né? Então, o que eu sempre falo, assim, essa questão de quando você tem uma adversidade, ou um diagnóstico, ou um problema de saúde, ou a perda de alguém, cara, o primeiro passo ali, eu acho que é a aceitação. Porque enquanto você fica lutando com aquilo, cara, você não evolui. E o aceitar não é aceitar com olhar de vítima, de, cara, eu sou a vítima do processo. Não. Aceitar é simplesmente o passo de, tá bom, isso aqui eu não tenho gerência. Acabou. Para de lutar com isso. Porque enquanto eu tô lutando com isso, tô só perdendo energia, foco e tal. E aí, agora, tudo bem, é o momento de sofrer, é o momento que você vai chorar. Ok. Mas quando eu aceitar isso, eu tô pronto para dar continuidade. E aí eu sempre trago o treinamento dos surfistas de onda gigante, de Nazaré, aquelas ondas de Nazaré. Sabe qual é o principal treinamento dos caras? Não. É ficar submerso. Por quê? É ficar em apneia. Porque quando a onda estoura, não adianta ele lutar contra a onda. Cara, um prédio em cima de você. Ele aceita. E fica virando lá dentro, igual uma máquina de lavar. Que aí no momento certo, quando a onda começa a diminuir, a pressão começa a diminuir, ele pega a energia toda e sobe. E vem o cara do resgate ali. E aí a primeira coisa que ele faz quando ele chega na superfície é o quê? Cara, é botar a mão pra fora. Porque a cabeça não chegou. Primeira coisa que ele faz é estender a mão. Pra quê? Cara, receber ajuda. Então, pra mim, resiliência é isso. É você saber, cara, aceitar o que, de repente, o não que você tá levando na sua vida, seja um diagnóstico de um cara aceitou. E a outra coisa é, cara, conseguir guardar energia pra aí sim entrar em ação pra direção correta. E, cara, se permitir ser ajudado, você buscar ajuda para a situação que você estiver passando. E para nós que temos a fé, né? Então, assim, se a gente puder simplesmente permitir que a primeira mão que chega a nós seja a mão de Deus, já está estendida para nós, cara, acho que isso é o que faz a diferença. Então, já está estendida. Já está estendida, é isso que eu falo. É só a gente esticar. Exato, nossa, já está estendida. Então, assim, ele já está aberto ali para nos receber. É porque às vezes a gente fica nesse olhar muito de que estamos sozinhos, né? Então, não estamos. Que não estamos. Mas a gente, às vezes, tem esse olhar fraco, humano, de que a gente está sozinho.
Então, como eu sou grato a Deus hoje, por exemplo, a perda do meu pai. Cara, eu não consegui me despedir do meu pai. Meu pai ficou... Na época do Covid, Na né? época do Covid, cara, eu não consegui dar o último abraço, não consegui dar o último beijo. E naquele momento foi muito revoltante. Você não pra pôde mim. entrar no local. Não podia entrar. Eu só pude reconhecer o corpo do meu pai dentro de um container à distância. Todo mascarado, com face shield, e só consegui reconhecer o nariz e o queixo, porque eles nem abriam direito. Então, assim, foi muito traumático pra mim. Então, aquilo me doeu muito. Mas eu consegui, e doeu... Cara, eu sinto muita saudade do meu pai. Meu pai, pra mim, é o meu herói, sabe? E aí, mas eu consegui muito ressignificar isso através da fé, sendo muito grato a Deus, cara, por ter recebido o pai que eu tive. Eu tive durante 38 anos, cara, o melhor pai que eu podia ter. Então, assim, e hoje que eu tenho a saudade. E eu sou muito grato por sentir saudade. Porque tem muita gente que tem alívio, cara, quando parte alguém. É verdade. Tem muita gente que tem alívio. Tem. E, cara, eu sou grato porque eu tenho saudade dele. Dói pra caramba, dói. Eu fico triste às vezes porque eu queria que o João, meu filho, aproveitasse mais meu pai. Cara, queria. Mas ele vai conhecer meu pai através de mim. Porque meu pai deixou muita coisa em mim. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. E muito grato porque, cara, meu pai teve hospital. Meu pai teve capacidade respiratória lá, teve ventilador pra ele, teve tudo. Cara, quantas pessoas não tiveram, né? Então, assim, e aí que eu comecei a entender como é que eu posso, que aí a ciência mostra hoje o poder da gratidão, e a gente já vê da igreja, né, desde sempre, o quanto nós sermos gratos nos ajuda a lidar com a adversidade, né? A entender que, assim, eu preciso focar agora no próximo passo. Então, resiliência é isso, é você conseguir passar pelas adversidades de uma maneira que você consiga receber aquele impacto, mas, cara, de voltar a ficar de pé. Não é ser o fortão e que não sofre, e que não sente dor, e que não chora, não. Tá tudo bem você chorar, tá tudo bem às vezes a gente se sentir mais fragilizado, mas, cara, o que eu faço agora então daqui em diante? E aí a gente conseguir ressignificar essas questões. Então, por exemplo, e conversando com um padre amigo meu lá em Portugal, ele falou uma coisa que era muito linda do meu pai, né? Que ele falou assim: Fábio, você deu o último beijo, o último abraço do seu pai. Você só não sabia que era o último. Como é que foi o último beijo que você deu? Eu falei, cara, eu tenho certeza que foi incrível. Porque a gente se beijava, se abraçava pra caramba. Ele falou, cara, então, pronto. E isso me ajudou muito a ressignificar aquilo. Cara, eu dei. Eu só não sabia que era o último. Por isso que toda vez que eu saio, eu beijo, abraço o João muito. Porque eu nunca sei quando é que vai ser o último, né? Então, se eu puder, então, viver com isso. Então, assim, qual aprendizado que eu tiro? Como é que eu olho para esses momentos que todos nós temos, né? Então, o que eu venho buscando ajudar as pessoas a entenderem como desenvolver melhor a resiliência, a nossa capacidade de lidar com as adversidades. É legal você falar isso. Tem muitas pessoas, a gente conhece uma, essa senhora até morreu. Ela e a irmã. Já eram duas senhoras. E as duas solteironas moravam juntas, as irmãs, e era assim, uma com a outra, uma com uma, era aquela grude das duas irmãs, desde pequenina, que nasceram juntas ali, não sei o quê. Quando a irmã dela morreu, nossa, ela morreu junto. Eu entendo que você sente a falta da outra pessoa, mas ela não conseguia superar isso. Ela morreu junto e ela continua enterrando a irmã todo dia. Sim. Não, ela morreu. Não, ela morreu anos depois. Sim. E aí, cada mês ela mandava um negócio da irmã e uma coisa como se a irmã tivesse morrido naquele dia. Ela atualizava o enterro da irmã. Ela atualizava a dor. Ela atualizava a dor. Não é não lembrar, como você falou com carinho do seu pai. Não é isso. E, cara, eu me emociono, eu sinto saudade, mas... Era diferente. Ela fazia uma atualização da dor. Parecia que a irmã dela tinha sido enterrada naquele dia. Sim. Era uma coisa estranha, sabe? Era uma relação esquisita ali. Era uma negação, era uma não aceitação da morte. É uma das fases do luto. O problema é que às vezes as pessoas não passam da fase. Pois exatamente. Ela não sai dessa Ficou fase. eterno. Da negação, ela não aceita aquilo. E a questão cara, a gente vai sentir saudade e tal, mas eu preciso caminhar nesse processo do luto. Eu preciso ir para os próximos passos, sabe? E uma coisa que eu sempre falava, cara, até porque eu quero honrar tudo que meu pai me deu. Eu quero, cara, se hoje eu falo o que eu falo, se hoje eu sou quem eu sou, cara, eu devo muito ao meu pai. Meu pai fez de tudo para que a gente conseguisse viver, cara, da melhor maneira possível. Então, eu quero continuar levando isso. Eu quero, o legado para mim que meu pai me deixa cara, fazer aquilo que eu amo, é ser pro outro, que meu pai era assim. Cara, como é que eu consigo levar isso para frente, sabe? E de uma separação momentânea também, né? Exatamente. Exato. Então,
E eu lembro que quando a gente estava no CTI, meu pai era um cara de muita fé, mas muito pouco conhecimento da igreja. Mas de muita fé. Assim, devoto Nossa Senhora, incrível. Em 2019, a gente fez a única viagem, muito tempo, que a gente foi todo mundo junto, e nós fomos a Fátima. E era um sonho que ele tinha, eu não sabia. E nós fomos a Fátima em junho de 2019. Ele foi, amou, e em janeiro de 2020 ele faleceu. Meu pai tava super bem, cara ativo, 69 anos, cara, trabalhava. Novo, né? Novo. E aí eu lembro, quando ele tava muito mal no CTI, antes ainda da Covid, mas ele já tava mal pela complicação que ele tinha no fígado. E aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, ai, deixa eu morrer, não aguento mais, isso aqui é muito ruim e tal, não sei o que. Eu falei, pai, mas aí, se eu ficar com saudade, como é que eu faço? Aí ele virou e falou assim, vá à missa. E meu pai não era um cara assim, da doutrina. Ele é um cara que era missa, tinha devoção ali. Vai à missa, a gente se encontra. E então, assim, meu pai foi um instrumento de Deus muito grande na nossa vida, sempre, cara, sempre. Então, para mim é um exemplo, assim, a ser seguido. Mas, cara, eu choro. E hoje, por exemplo, sair daqui, eu vou passar ele no Bosque da Memória, no Bosque da Saudade, ele que foi criado pelas vítimas, né, para memória das vítimas de Covid e tal. E foi muito como é que Deus vai agindo as coisas. Nem sabia que tinha isso. Foi criado, foi feito pela Associação das Vítimas que Morreram de Covid. E tem um espaço que cada familiar foi lá e plantou uma árvore e tal, não sei o quê. A minha família fez isso, eu já estava em Portugal. A minha irmã foi lá, fizeram essa homenagem, teve uma celebração de missa e tal. Cara, enquanto a minha irmã estava com a minha mãe e minhas sobrinhas aqui plantando, eu estava em Fátima na missa. E aí a gente fez uma videochamada, fizemos uma oração em conjunto. Cara, hoje eu venho aqui no santuário e vou poder ir lá porque eu nunca fui. Você vai a Fátima Carioca? Fátima Carioca e vou lá, então segundo eu fui. Então, assim, como Deus vai fazendo as coisas para que a gente possa realmente sentir a presença dele, né? Quando a gente está atento, eu estava até dizendo isso hoje, mais cedo. Quando a gente está atento, a gente percebe o carinho de Deus com a gente nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Você vai vendo, aquilo que aconteceu ali, aquela ligação, isso está ligado com isso, está ligado. Não é coincidência. Não é. Não. As coincidências são as delicadezas de Deus, já dizia o Papa, Leão XIII, sei lá qual foi o Papa que falou isso. Mas é Deus sendo delicado conosco. Tinha uma freira que ela falava que coincidência é a maneira que Deus encontrou de ficar anônimo, sabe? Então, deixa, ele vai fazendo as coisas assim. Então é exatamente isso, a gente vai percebendo o carinho de Deus na nossa vida, é incrível. Não, isso realmente é verdade. belíssimo. E o cara que quiser achar o Fábio, procura onde? Cara, procura no meu Instagram, né? @o.FábioBorges. Só achar eu lá. Ponto? Fábio Borges. Tá porque vendo? o Fábio Borges vai ter um ponto. Mas a pessoa para fazer o curso tem que ir para Portugal? No momento, esse ano vai vir coisa nova. Eu vou fazer. Eu tenho vindo presencialmente pro As pessoas Brasil querem aprender essa gratidão, as pessoas querem aprender essa resiliência. Mas eu tenho um evento presencial que ele acontece, é chamado de Destrave-se. E aí é um evento de inteligência emocional e felicidade, onde trabalha vulnerabilidade, resiliência. É um evento presencial. Esse Destrave-se, ele é presencial. É presencial. Ele acontece. Aqui no Brasil se chama Destrave-se e em Portugal se chama Destrava-te. Destrava-te. Então ele acontece em Portugal e acontece aqui no Brasil. E aí, de vez em quando, eu faço aqui no Brasil. E aí, quem quiser saber mais, tá lá no meu Instagram, tem as datas, né? Então, já vai ter um agora. Online? A pessoa tá lá em Itapopoca, quer fazer com você, tem que vir pra cá? Então, aí é isso que a gente vai fazer esse ano agora. A gente vai trazer uma versão online pra isso. Tem que ter. É porque eu não. Esse tipo de conteúdo, eu não gosto muito de fazer online gravado. Tipo assim, compra e vai lá assistir o curso. Eu gosto de estar com as pessoas. Então, o que a gente está estruturando agora é o momento de fazer isso online, ao vivo, via Zoom, com um grupo de pessoas. Então, é isso que a gente está formatando para esse ano. Legal. Tá? Mas legal. É porque eu adoro presencial, né? Adoro estar com pessoas. Então, ele tá no formato presencial, porque ele é muito vivencial. Mas a gente vai fazer agora o online, que aí as pessoas vão poder interagir aí no Zoom. Muito bem. Muito bom. Bem, que legal, viu? Foi muito bom. Olha, eu que agradeço. Muito bom testemunho. Obrigado, agradeço o convite, parabéns, Deus abençoe cada vez mais. Em breve em Portugal. É isto, vamos para Portugal. Você, a Michele, o João, toda a família aí, muitas bênçãos lá em Portugal. É isso. Esse ano a gente já teve uns 35 convites, eu não consegui aceitar todos, porque senão só ia ficar lá. Ia transferir a tarde com Maria para Portugal.
Né? Mas Pronto. em breve a gente deve ir lá também. Vamos, isso aí. vamos, E você gente, vai ser um gostou? prazer. Como é que é? Dá like, compartilha, Gente, compartilha se inscreve no esse troço todo aí, canal, vamos lá. vai esse negócio todo que todo mundo já sabe, tá careca Faz de tudo que saber. Faz o que você sabe que você tem que fazer. É, faz o que você curtir, sabe que tem que fazer. compartilhar, é comentar, é isso. Faz tudo mesmo. bem direito. É para as pessoas saberem. Gente, eu Pronto. falo, coisa boa a gente compartilha. Coisa ruim Exato. não, você Esquece, mas o tipo, que é bom, bota pra bota pra frente, para outras frente. pessoas verem, né? Não? Exatamente. Obrigadão, viu? Obrigado. Valeu. Te abençoe. É. Gente, ó, beijo, tchau. Beijo a tutti quanti, voi. E que chique isso. Que Oh, meu espetáculo, Deus gente. do Meu céu. Deus do céu. Agora... Beijo do T4 Pô, tipo, eu parei no beijo pra vocês. Eu também.